A mensagem que eu tenho para trazer hoje é acerca da vida cristã. Como um cristão pode se comportar após a sua conversão. Muitas pessoas, quando se convertem, ficam num vazio, ficam num estado ficam num momento sem rumo. É como se a vida delas já não fizesse sentido. É como se elas já não tivessem propósito, já não tivessem objetivos. É como se tudo tivesse começado do zero. E é exatamente isso que acontece. Quando você se converte, tudo começa do zero. A sua vida parte do zero. Ou seja, você nasce novamente. E a palavra do Senhor diz que aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles se tornam novas criaturas. E as coisas velhas, elas passam e tudo se faz novo. Ou seja, desde o momento em que você se converte, você deve parar e refletir. Como é que será a sua vida após a sua conversão? O que você vai passar a fazer? Qual é que será a sua nova rotina de vida? O que vais passar a fazer nos seus finais de semana? Com quem vais andar? Como é que vais se comportar? O que vais pensar? Como é que vais fazer as coisas no seu todo? Qual é a nova pessoa que você se tornou? E isso deve se refletir aos olhos das pessoas. Não tem como você dizer que foi convertido ou que você se converteu, mas ao mesmo tempo continuar a fazer as mesmas coisas que fazias antes de se converter. Então isso significa que a tua conversão está na metade, ou seja, a Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores, não tem como você servir a Deus e servir o mundo, não tem como você servir a Deus e servir a Satanás. Quando você se converte, você assume para si mesmo que todos os pecados serão deixados de lado. Você assume para si mesmo que nunca mais vai voltar, por exemplo, a fornicar. Você assume, confessa diante de Deus que nunca mais vais voltar a pecar, nunca mais vais voltar a mentir, nunca mais vais voltar a roubar. Por quê? Porque a sua vida se tornou nova, você se tornou nova criatura e as coisas velhas elas passaram e tudo se fez novo. O que se fez novo? As suas atitudes se fizeram novas. Se você dantes fofocava, se você dantes tinha inveja de pessoas que têm posses melhores que as suas, se você antes insultava e fazia coisas do gênero, significa que agora que você é uma nova criatura, você substitui esses hábitos, você substitui o pecado que você fazia, você substitui pelo bem de Deus. Ou seja, quando você se converte, vamos supor que você fornicava, você se relacionava com alguém antes de casar, e a Bíblia diz que isso é pecado. Então, quando você se converte, a pessoa com quem você fornicava totalmente fica para trás. Você se torna uma nova pessoa e nunca mais vais voltar a fazer aquilo, porque você já tem entendimento, você já tem conhecimento, você já tem sabedoria, você já sabe qual é a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? A verdade ela está na palavra do Senhor, a verdade ela está na Bíblia. Muitas pessoas que pecam ainda até os dias de hoje, outros é porque não sabem qual é a verdade. Mas eu acredito que existem pessoas que pecam mesmo sabendo qual é a verdade. Elas sabem que fornicar é pecado, mas mesmo assim continuam fornicando. Sabem que adulterar é pecado, mas mesmo assim continuam adulterando. Sabem que mentir é pecado, mas mesmo assim continuam mentindo. Sabem que assistir pornografia, por exemplo, masturbação, por exemplo, elas sabem que essas coisas são pecado. Tem conhecimento disso, abrem a Bíblia, veem ali coisa na Bíblia que fornicar é pecado, mas mesmo assim continuam fornicando. E veem também, são vários exemplos de coisas que nós fazíamos quando estávamos no mundo, que ao nos convertermos, elas devem ficar totalmente para trás e tudo deve se fazer novo. Se antes você tinha rancor do irmão, se você se converteu, vamos supor que você tinha rancor do irmão, porque te ofendeu, porque te machucou, porque fez um mal para a sua vida. Desde o momento que você se converte, conhece a verdade, ela te liberta. A Bíblia diz que quando você
sente raiva de alguém, rancor, ódio de alguém, quem fica magoado é você mesmo. Não é a pessoa pela qual você sente ódio ou mágoa, mas é você mesmo. E quando você conhece a verdade que diz que devemos perdoar as pessoas, essa é a verdade, devemos perdoar as pessoas. Quando você perdoa, essa verdade te liberta. Quando você perdoa a pessoa que te ofendeu, a pessoa que te insultou, a pessoa que te machucou, você totalmente fica liberto. É aí onde entra e conhecereis a verdade, e a verdade, a mesma verdade que você conhece, ela te libertará. Então você precisa ficar muito atento ao ponto que você, quando se converte, compra um caderno ou faz um esboço, né, de como é que tua vida passará a ser, como é que será a sua nova rotina. Se nos finais de semana você ia a festas, você ia a shows, você saía com a pessoa pela qual você fornicava, significa que agora que és cristão, você vai substituir as festas por exemplo, um culto na igreja. Você vai substituir fornicar por se encontrar com irmãos para falarem sobre Deus, falarem sobre a Bíblia. Então, é mais ou menos isso que eu trazia aqui para não ter que levar muito tempo, mas a vida de um cristão, ao ponto que quando ele se converte, a vida ela deve ser diferente. Os comportamentos, as atitudes devem ser diferentes das anteriores. Quando você se converte, todas as coisas se fazem novo e tudo que era velho fica para trás. A palavra do Senhor diz, quando você se converte e aceita Jesus, as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Então reflita sobre isso, faça uma nova rotina para o seu dia a dia cristão. Antes você tinha uma rotina do dia a dia de um mundano, agora você já é cristão, então faça uma lista, faça um planejamento de como será a sua vida a partir do momento que você ouviu essa palavra ou a partir do momento em que você se converteu, e viva uma vida em santidade, seja como Deus, seja como Jesus, e se purifique cada vez mais para herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles quantos creem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Então, que Deus possa te abençoar. Espero que essa palavra tenha feito algum sentido para ti e que Deus possa tocar a sua vida para transformar a sua rotina, transformar e autenticar a sua vida de cristão. Para que não seja uma vida de cristão de fachada, porque existem vidas de cristãos de fachada que aparentemente parece uma vida de cristão, mas quando você vai mais a fundo, você percebe que essa pessoa na verdade é fingida, é um cristão camuflado. Então, a mensagem que eu tinha para passar é essa, que Deus possa abençoar a sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.